5 horas, 11 minutos do dia 17 de janeiro de 2021. Com essas belas imagens, a esperança renasceu para os brasileiros, porque nesse domingo, agora há pouco, a primeira brasileira foi vacinada com uma vacina contra o coronavírus. E é por isso que a Central da Notícia vem ao seu estúdio em Jaú com a presença ilustre. Sim, ele voltou. E nós vamos falar hoje muito com o Dr. Oswaldo Franceschi Júnior, que já está aqui, junto com Solange Magon. E daquele jeito, pedir para o Léo e para o Lucas já dividirem a tela, fazer aquele jeito antes à distância. Estamos todos no estúdio, mas usando máscara. Boa tarde, Solange. Boa tarde, doutor. Boa tarde, pessoal. Quanto tempo, hein? Boa tarde, né? Estúdio novo aqui, tô gostando. Em primeiro lugar, quero parabenizar o Rodrigo Boni, né? Pelo teu estúdio, tô amando. E eu sei que agora fevereiro vem aí boas novidades, né? Então você fica ligadinho aqui na Central da Notícia. Doutor Oswaldo, depois de quase 5 meses que o senhor desapareceu de nós, né, Rodrigo? Nós temos o prazer de ter o doutor de volta. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu quero primeiro agradecer a Deus por a gente estar aqui hoje com saúde. Eu agradecer muito ao Boni, a você, Solange. Nós meninos da produção que estão aqui, Lucas e Leonardo, por essa iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa hoje marcante no nosso estado. Eu acho que é marcante no nosso país, é marcante por tudo que nós estamos passando. Fico muito feliz de estar aqui outra vez com vocês, depois de um tempo todo esse, mas eu acho que agora se faz necessário a gente voltar a falar um pouquinho mais dessa pandemia tão grave, que assolou tanto o mundo todo e ainda assola. Então, para mim, que é uma verdadeira alegria mesmo estar com vocês. E parabenizar mesmo, inclusive, o estúdio novo. Hoje nós estamos aqui com a felicidade, não sei se sou o primeiro a estar sendo entrevistado nesse estúdio, mas fico da saúde, fico assim, lisonjeado de estar aqui com vocês, dividindo um pouco esse espaço. Todos nós estamos aqui paramentados, estamos com luvas, com máscara, estamos aqui com toda a asepsia que é digna e que é necessária para o Covid-19, fluxo de todas as janelas abertas, um local totalmente arejado, né, ventilado, que é tão importante, que faz parte do que a gente chama dos 6 regras de ouro. E depois eu vou passar isso, que é tão importante. Então, muito obrigado pela iniciativa. Ó, só para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente está tão com o distanciamento entre um e outro, que nenhuma câmera geral, por mais que o estúdio seja grande e tudo mais, nenhuma câmera geral conseguiu pegar esse distanciamento que a gente está um do outro, por isso estamos todos em câmeras fechadas hoje. Mas estamos aqui, até aqui do lado, deixei para mostrar, continuamos com lisoforme, continuamos com álcool gel, continuamos com tudo. Mas não tem como não... Aliás, você de casa... seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, pode enviar a sua pergunta, que a Solange Magon está aqui para retransmitir ao Dr. Oswaldo, mas doutor, não tem como não dizer, depois de quase um ano Sim. vivendo na pandemia, finalmente a vacina está aprovada de maneira emergencial no Brasil. Perfeitamente. Queria só dizer o seguinte, que nós desde o comecinho da pandemia, lembro muito bem na cidade de Jaú, o primeiro caso foi no dia 14 de março, está fazendo quase um ano que nós estamos nessa pandemia devastadora que teve. São mais de 1.900.000 mortos já cometidos no mundo todo, 1.900.000. No nosso país, mais de 200.000 pessoas morreram. Nós estamos hoje numa verdadeira curva ascendente da pandemia. Nós sabíamos disso por causa do relaxamento, infelizmente, da irresponsabilidade de todos nós que vivemos nesse planeta. Nós tivemos aí uma ascensão muito grande no Natal, pioramos no Réveillon e agora nós estamos aqui com essa pandemia tão grave que está assolando o nosso país. Haja visto os estados aí que estão, alguns até, vou colocar entre aspas, porque eu não acredito, está essa falta de oxigênio. Mas na nossa cidade nós estamos com os leitos totalmente completos, estamos com utilização de quase mais de 80% das nossas UTIs, as nossas enfermarias lotadas. Nós paramos de fazer cirurgias eletivas na Santa Casa de Jaú, a qual eu trabalho, para demonstrar que nós estamos realmente precisando que voltem a ter as ações tão importantes de prevenção. E hoje mais ainda, nós estamos no dia, hoje é um dia nacional, eu acho que é um dia glorioso, e eu quero até parabenizar o governo do estado de São Paulo, não interessa se é desse ou daquele partido, mas parabenizar o governador, pela iniciativa que teve em ter abancado, ter pago para que tivesse um instituto de alto renome, que é o Instituto Butantan, pudesse fazer, em conjunto com
com a China, através da Coronavac. Hoje já totalmente, vamos dizer, feito a liberação pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e hoje nós temos a primeira dose já ser instituída numa enfermeira com um privilégio no estado de São Paulo. Depois, mas para vocês sentirem um pouco, no mundo todo, mais de 50 países já estão vacinando. Desde o dia 8 de dezembro, já estão vacinando os pacientes com, vamos dizer, com a prevenção e o uso de uma vacina contra a Coronavac. E só agora, hoje, dia 17, que nós estamos aqui no Brasil, em janeiro. Então nós estamos muito atrasados com isso. E nós temos que sensibilizar que vacina tem que ser tomada. Vamos aqui, acho que, discutir a respeito disso. Nós temos inúmeras vacinas que é feita no nosso calendário vacinal, que é importante, inclusive da Coronavac. Ô doutor, eu vou ficar aqui, né, com o meu celular, então você aí em casa está acompanhando pela Central da Notícia. Se vocês verem que eu estou acompanhando aqui, né, Rodrigo Boni? É que eu estou vendo tudo que está acontecendo. Tem gente que está falando assim, o som está um pouco ruim. Tenham paciência que aos poucos nós vamos estar arrumando tudo. Doutor, em primeiro lugar, Eliette, todo mundo está pedindo para o senhor não sumir aqui da Central da Notícia. O senhor está dando as informações, né? Muitas pessoas dando aí as boas-vindas para o doutor por estar retornando, né, Rodrigo Boni, não é verdade? É verdade. Muita gente, inclusive, já querendo, obviamente, saber da vacina. A gente vai falar já dessas expectativas em relação à chegada da vacina aqui na cidade. Não se sabe ao certo o que vai acontecer ainda, né? Só diz o governo federal que em breve começará. Queria saber do senhor, doutor, qual a expectativa em relação à chegada da vacina? Acho que é o melhor possível. Vou deixar bem claro ainda, a gente já discutiu tanto isso em outras oportunidades, não tem remédio para coronavírus. Eu vou repetir outra vez. Não tem remédio para coronavírus vírus eficaz no tratamento. Nós usamos alguns medicamentos e nós testamos de tudo. Desde a era da hidroxicloroquina, depois passou por alguns anti-eumínticos, que a gente chama antiverminoses, antivermífugos. Depois passou por alguns antirretrovírus, que a gente falou isso demasiadamente, ritonavir, liponavir, remdesivir. Eu acho que eu falei muito nisso. Nenhum mostrou eficácia. Hoje nós temos os pacientes que são internados, nós temos um grupo de medicamentos que nós usamos que é eficaz, mas não tem remédio mesmo, não temos remédios para coronavírus. A vacina é a grande, vamos dizer, a grande luz, a nossa única arma para que a gente possa combater um vírus tão importante e tão grave que nós temos. Então a vacina é importantíssima. Eu adoro falar em público, eu gosto muito de falar a respeito do que a gente pode fazer de prevenção. Mas a única forma de prevenir hoje essa doença é realmente tomar vacina. É verdade, eu falo aqui que o pessoal está falando bastante da vacina. Mas nós queremos também falar de Jaú, não é verdade, Rodrigo Boni? E a princípio aí o que mais está pegando esse final de semana, o que foi, Rodrigo Boni? São as festas clandestinas, viu? A Solange Marrom, se não falar das festas clandestinas, a Solange Marrom não está arretado. Porque tá todo mundo falando aqui da vacina, então, né, e o som tá ruim, e nós vamos acertar, né? Às vezes acontece, mas aos poucos nós vamos acertar aí, né? Estão perguntando, doutor, qual das duas vacinas tem mais eficácia? É o seguinte, olha, eu queria deixar bem claro para a população que quando a gente fala em vacina, nós temos que falar em eficácia e segurança. As duas têm eficácia comprovada e têm segurança comprovada. Quando a gente fala em eficácia, você tem que ter vacinas com um poder de proliferação de anticorpos acima de 50%. As duas têm. E eficácia e segurança é que nós não tivemos um caso até hoje de morte em quem usou a vacina. Isso mostra o grau de segurança que existe. Doutor, uma coisa importante a falar, que se nós não tivermos um caso ainda de quem tomou a vacina, nós já tivemos 1.900.000 pessoas mortas pelo coronavírus. Essa é a pandemia mais grave e mais importante que nós temos nesses últimos 100 anos. Então, vamos tomar a vacina. É importantíssimo tomar a vacina. Estão perguntando qual a idade primeira a ser vacinada, doutor? Não é a idade que vai ser os primeiros são nós, que somos os agentes de saúde, aqueles que estão na primeira linha de frente. Então começa primeiro com os agentes de saúde, que são os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os laboratoristas, aqueles que trabalham no SAMU, aqueles
as faxineiras dos hospitais, quer dizer, quem convive com a doença 24 horas. Depois os mais velhos e depois de acordo com a faixa etária. Então, fica bem claro, os primeiros a tomar somos nós. E você, se chegar nessa cidade aqui, você é um dos primeiros da lista a tomar. Porque eu acho importantíssimo isso. Convivo dia e noite com essa doença. Estou em quarentena quase o ano inteiro, porque eu estou sempre tratando de paciente com Covid-19. E trata de um, fico já 14 dias em quarentena. Trata do outro, mais 14 dias. Eu não saí de quarentena. Então eu posso dizer para vocês que a gente está com muita alegria de ter hoje ter sido vacinado a primeira paciente, o primeiro agente de saúde no nosso estado. Foi uma enfermeira do Instituto de Epidemiologia, Instituto Emílio Ribas, que é um instituto de primeira linha. E isso faz com que a gente tenha, assim, hoje, renovado a esperança de cura da coronavírus. Doutor, estão perguntando assim, Jaú, né, o senhor fazendo parte da saúde, tem previsão de quando chega essa vacina para a cidade? Nós tivemos assim, a notícia que no dia 25 de janeiro nós vamos começar a ser vacinados na nossa região. Vamos esperar que seja pelo menos daqui uns 10 dias. Então, na realidade, tem muita gente perguntando que tem medo de estar tomando porque acha que tem algum perigo. Não tem perigo, né, doutor? Não. A segurança é quase, vamos dizer, nós não tivemos casos de morte ou alguma sequela. Então, eu vou deixar bem claro. Vou dar um exemplo só para vocês terem, assim, como analisar. Nós temos vários tipos de doenças que já foram erradicados ou outros foram atenuados. Vou dar exemplo. Rubéola, acabou. Nós temos hoje, varíola, está totalmente erradicada. É uma doença que dava muito em criança e adulto e são formas gravíssimas. Nós temos o tétano, que também já está totalmente, vamos dizer, controlado. Poliomielite, as sequelas da poliomielite foram atenuadas. Então nós temos doenças que já está mais do que provado que é importante você tomar a vacina. A vacina da Coronavac vai para o mesmo caminho. Nós temos que acreditar, nós temos que tomar para a gente erradicar a doença. Ou atenuar as formas graves. Nós estamos sensibilizando o nosso organismo para criar contra o vírus que vai ter contato. Então, importantíssimo. E a segurança, quando você tem alguma sequela ou alguma morte. Nós não tivemos nada ainda descrito na literatura médica a respeito de alguma sequela ou morte depois do uso da Coronavac ou qualquer outro tipo de vacina. E já tem, nos Estados Unidos, uns 50 países usando. E essas daí não mostraram nenhuma sequela e nenhuma morte. Doutor, tem muitas pessoas falando de eu tenho bronquite, eu tenho isso. Tem alguma, doença que tem impedimento, doutor? Nenhuma contraindicação. Obesidade, hipertensão, diabetes, asma, bronquite crônica, enfisema com bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, não tem. Todo mundo tem que ser vacinado. Todos, sem exceção. Doutor, é acima de 18 anos, estão perguntando? Não é que é acima não é que é acima de 18 anos. Nós vamos ter também que ter um trabalho, vai ter que ser vacinado também as crianças e os adolescentes. Essa faixa etária das crianças e dos adolescentes, que vai até os 18 anos, vamos dizer assim, vou dividir rápido. Mas não é. É lactente, pré-escolar, escolar e adolescente, depois adulto, jovem, também vão ser vacinados. Numa outra fase, não é essa fase. Essa fase, primeiro, quem são os indivíduos mais suscetíveis. E os indivíduos mais suscetíveis ainda são os idosos, acima de 60 anos, e os agentes de saúde. Doutor, estão perguntando aqui, eu, por exemplo, acabei de tomar a vacina, eu vou ser obrigada ainda a usar a máscara? Sim, com certeza. Vou deixar bem claro aqui que nós não vamos poder parar de usar. Existe o que a gente chama de as 6 regras de ouro. Vou falar uma por uma. 6 regras de ouro. Primeiro, usar máscara. Não pode parar. Isso é importantíssimo. É a única defesa que nós temos de você estar transmitindo ou você receber a carga viral. Segunda, lavar e higienizar muito as mãos. Importantíssimo, já foi provado. Quanto mais você lava as mãos, quanto mais você higieniza com água, sabão e álcool a 70%, você fica com menos risco de ter a doença. Terceira, estar em quarentena. Ficou doente? 14 dias de quarentena, não saia de casa. Não vá transmitir para outros. Aguente a doença. É difícil ficar em casa sozinho, é difícil ficar em quarentena, mas é necessário. Quarta regra, estar em lugares arejados e bem ventilados.
Quinta, não ficar em aglomerados, que é importantíssimo. É isso que aqui, uma dos temas que nós vamos abranger hoje. Aglomeração. Péssimo, não pode, nós não podemos ter isso. Então, todos isso que eu estou comentando são atitudes, e agora a vacina, são atitudes que nós vamos ter que manter e preservar. Todas essas regras. Doutor, vamos falar das festas clandestinas, que como eu estava dizendo, é o que a Solange Magon veio pautada para falar, porque é assim, pessoal, a gente recebe, assim como todos vocês, nós também sabemos onde vai ter festa clandestina. A gente presume que a polícia, através da atividade delegada, também saiba. A Central da Notícia faz o quê? Muita gente manda as coisas para Solange Magon, manda para Célia, manda para um monte de gente que acaba enviando para a gente. O que a gente fez desde então? Estamos encaminhando todas as denúncias de festa, tanto para a Prefeitura Municipal de Jaú, como para a Polícia Militar. Em único pronunciamento coletivo, o prefeito Ivan Cassaro já disse que a Prefeitura não tem estrutura para estar em todos os cantos da cidade, em todo o tempo, para poder fiscalizar e coibir esse tipo de coisa, que, ao meu ver, compete à Polícia Militar, que recebe mensalmente do município através do programa Atividade Delegada, onde policiais militares, em horário de folga, têm que estar prestando serviço à Prefeitura de Jaú. Se estão fazendo, não sabemos. Se estão fazendo pouco, porque as denúncias são muitas. E, doutor Oswaldo, são nesses tipos de festa que os maiores números de infecções acontecem, porque o jovem é o que se infecta fácil e o que transmite fácil, não é isso? Com certeza. Isso aí está mais do que provado. Pessoas que vivem em aglomeração, depois tiram a máscara, fica conversando um com o outro, a carga viral ela é disseminada e você respira isso, você pega. Nós tivemos uma ascensão tão grande no Natal e agora no Réveillon, em decorrência dessas baladas, festas, aglomerações, e isso aí é inevitável. Nós estamos sentindo agora, todos esses últimos 15 dias foram da onde? Foi do Réveillon, e que realmente aumentou. Eu até faço uma pergunta para vocês. Vocês não acham que o coronavírus está chegando muito próximo da sua família? Quantas pessoas já tiveram coronavírus, pelo menos um amigo ou um parente já com coronavírus? Então, a cada dia que passa, nós temos que tomar mais cuidado. Primeiro que é uma doença gravíssima. O que acontece com um, acontece diferente com o outro. Então, e nós temos a cada dia que passa, mais doentes jovens, infectados e graves. Eu posso dizer para vocês que hoje na Santa Casa de Jaú, nós temos uma mescla de paciente idoso e paciente jovem. E pacientes jovens entubados, graves, com comprometimento gravíssimo do pulmão. Sem contar com as infecções que a gente chama de infecções secundárias, que são muito graves. Então eu peço encarecidamente outra vez, uma vez nós fizemos um apelo para usar máscara. Hoje a gente pede para não ficar em aglomeração e realmente denunciar essas festas que são descabidas. São irresponsáveis fazer aglomerações, porque de lá vai atingir quem? Os familiares que estão dentro de casa. Pega mesmo essa doença e vai passar para um avô ainda, para a mãe, para o pai, para uma pessoa mais debilitada, um que tenha obesidade, outro que tenha diabetes, ou são hipertensos, que é alto risco. Então a gente precisa realmente se conscientizar. Passamos um ano por isso, e se a gente se conscientizar, ninguém está falando para ficar em casa mais. Mas vamos tomar cuidado com aquelas 6 regras que eu falei. Tomar muito cuidado, continuar. E tomar vacina. E aí fica todo mundo falando, a festa não pode, a festa só briga atrás de festa. Gente, é verdade, eu sei que vocês são inconsequentes, eu já tive essa idade, é uma delícia, ninguém impõe limites, não sei o quê, tanto que a gente até se chamava de sem limites. Mas a gente não viveu na época da pandemia, então, nesse momento, ainda mesmo com a vacina, como disse o doutor Oswaldo, os cuidados vão continuar. E Solange, tem muita gente com dúvida, né? Se toma medicamento controlado, pode tomar vacina. Se está fazendo quimioterapia, se pode tomar vacina. Nós não temos... E mais um detalhe, o senhor responde tudo junto. E também, se é necessário, dependendo da pessoa, fazer algum tipo de exame. Tá. Não tem que fazer exame nenhum para tomar vacina. A vacina do coronavírus ele é uma vacina como qualquer outra. Nós já não tomamos, nós não temos já a campanha, calendário vacinal. Esse calendário vacinal, a coronavírus vai entrar também. Nós precisamos. Agora nós não sabemos quanto tempo, porque a gente não sabe a resposta que vai ter do vírus. Nós introduzimos a vacina, entre 2 a 4 semanas começa a subir os anticorpos contra esse vírus, e aí nós vamos ficar quanto tempo de imunização? Nós não sabemos.
Nós vamos ter que refazer a vacinação? Ainda nós não sabemos disso. Mas que precisa, num primeiro momento, tomar a vacina para que a gente fique auto-imunizado, sim. Não ocorre isso no H1N1? A mesma coisa. O vírus da influenza, que a gente tanto toma no período de frio. Então a mesma coisa do Coronavac. Só que o Coronavac pegou frio, calor, então nós temos que tomar agora. Isso é importantíssimo. E qualquer pessoa, aquela que toma remédio para pressão, aquela que toma remédio para diabetes, aquela que toma remédio para doenças crônicas degenerativas, que tem várias, precisa tomar a vacina. Todos vão ser vacinados. Todos necessitam de vacina. Então a gente pode dizer que hoje, até agora, 5h32 do domingo, não tem contraindicação para tomar vacina. Nenhuma. E não tem nenhum caso de óbito também em decorrência do uso da vacina. Eu vou falar outra vez. Não tem, é extremamente segura essas vacinas. Pode tomar. Viu? A pessoa que teve, que já teve, que não vai mais ter, quem está tendo, às vezes a pessoa está sintomática. Né? Quem já testou positivo, já teve a doença, vai ser vacinado. E estão perguntando também se é só na rede pública ou vai poder tomar particular? Só a rede pública. Não tem, isso aí não está sendo vendido. Isso aí é calendário. Está difícil de achar, né? E está difícil. O governo está tentando comprar, está comprando da AstraZeneca junto com o Oxford, está comprando, está do Butantan também agora, que é junto com a China. Então, pode tomar a vacina Xing Ling, pode tomar também a vacina Oxford, AstraZeneca. Doutor, no final das contas, boa parte dos insumos das vacinas vem da China, né? Boa parte, ou quase tudo, não só da China, como da Índia. De todas as vacinas? Quase todas. Quase 100%. Ou é Índia ou é China. Então, é de lá que vem. Então o pessoal que está perguntando assim, eu tenho essa doença, o doutor já falou, todo mundo pode tomar, tá bom? Tem gente, doutor, que está com muito medo de tomar a vacina e quer que o senhor... Então eu vou falar aqui, eu vou tomar. Eu gostaria de até mostrar, eu vou tomar a vacina. Chegou aqui dia 25, eu espero, né, que chegue dia 25. Então, chegar antes eu quero tomar. Então, porque... Se chegar dia 25, é 25. O braço aqui vem tomar. Ah, você viu? E se convidar, a gente vai lá mostrar, viu? Claro, aliás, doutor Oswaldo, é uma questão polêmica até em relação à vacina. Sim. O Brasil, aí tem aquele negócio de direita, de esquerda, você não pode mais ter opinião que você está sendo político. A opinião minha é que o presidente da República falhou na condução da pandemia, tanto falhou que nós somos talvez o último país do mundo a adquirir vacina e ainda precisou adquirir do estado de São Paulo através do Instituto Butantan. Perfeito. Que estava previsto para destinada para vacinar nós paulistas. O governo foi comprando ao longo do ano, o governo federal ficou sem. Vale lembrar que antes de ficar sem a vacina, ficou sem agulhas e seringas e confiscou do governo do estado, que recorreu e conseguiu ter de volta. E agora 6 milhões de doses que o governo federal anuncia ter são as vacinas do Butantan. Eu acredito até que o governo... Não deve mudar um pouco aquele calendário que a gente tinha, sim, que mais ou menos começaria dia 25, depois dia 8 e agora? Eu queria falar duas coisas, eu também concordo, a gente tem que parar dessa politização aí. Eu acho que o governo federal errou, nós somos o segundo país que mais morreu gente no mundo, primeiro Estados Unidos, depois Brasil, estourou, né? Mais de 200 mil mortes. Então o Brasil deveria também estar no calendário já vacinal do começo de dezembro do ano passado. Errou o tempo, nós já estamos há 2 meses aqui, são 50 países que estão à nossa frente, já tomando vacina, inclusive a Argentina já está tomando, já acelerado. A Israel, quase a população inteira já tomou. Então, como exemplo, tá? Acho que nós tivemos uma iniciativa do governo do estado que realmente foi sensibilizado, apostou e conseguiu. Agora, eu sei também que ele deixou umas doses aí, não sei quantos milhões de doses, para o governo federal. 6 milhões. Eu acho que o Brasil inteiro tem necessidade e todos nós temos o direito de ter essa vacina de graça. Isso é importante. E falando nesse de graça, eu vou aproveitar o gancho aqui, sei que tem laboratórios que são parceiros da página, direto ou indiretamente, mas eu sou contra laboratórios terem a vacina. Porque do jeito que o brasileiro é 2 meses para o povo estar pagando R$500 para tomar vacina, mas na verdade está tomando soro. E depois reclamando também, né? Isso. Paga caríssimo, uma coisa que não devia, e fica reclamando que pagou. Então, é de graça. O governo que vai passar, tem que pagar, tem obrigação de dar. Pergunta polêmica que vou eu fazer, que eu vi agora, bati o olho. O senhor qual é a visão do senhor em relação à retomada das aulas?
Sou contra por enquanto. Sou ainda contra, embora eu acho que nós vamos precisar ter a volta às aulas, tem que ter. Mas eu acho que nessa fase que nós estamos hoje, muito pior que do ano passado, vão abrir agora que nós estamos numa fase de ascensão tão importante e tão grave. Eu acho que nesse momento não devia. Nesse momento. Depois que abaixar, começarmos a tomar vacina, volta ao normal. Não é mais 1, 2 ou 3 meses que vai afetar um ano, vamos dizer, eletivo, de aulas eletivas ou aulas presenciais. Então, eu acho que devíamos ter um pouquinho de medo, um pouco maior, que realmente a doença alastra mesmo. E nós não sabemos ainda a consequência dentro de um ambiente aberto para as escolas. E só para ir deixando claro para você, pode continuar mandando sua pergunta que a Solange Magon vai fazer, e vou reforçar em todo o intervalo antes da Solange fazer pergunta o seguinte: os cuidados em relação ao coronavírus continuam. Não tem nada disso de acabou o uso de máscara, acabou o distanciamento social. Não. Mesmo depois de imunizados, a gente vai ter que aprender a conviver nesse novo normal, como países como o Japão, a própria Índia, a China, já vivem há muito tempo, com máscaras, distanciamento, limpeza e tudo mais. Solange, muitas perguntas do pessoal aí, né? Pergunta, doutor. Estão perguntando assim, se a pessoa é sintomática e ela, no momento ela está contaminada, ela está com o vírus, e ela pode tomar, vai que ela vai tomar a vacina no momento que ela está passando na quarentena? Vai poder tomar. Nada, só se tiver com febre, eles vão conferir. Se você tiver com febre, eles vão buscar. Um dos fatores vai ser esse, você está com a doença, tem que fazer quarentena. Então, febre digamos que pode ser por... Não foi aberto ainda, sim, né? Sim. Mas, muito provavelmente, se você tiver com estado gripal, síndrome respiratória aguda grave ou estado gripal, ainda não está condicionado a isso, mas vai ser, na hora que você está na fila lá, eles vão medir temperatura e vão ver se você está com alguma alteração, pelo menos clínica. Certo. Antes da próxima pergunta da Solange, vou falar, pessoal, o doutor Oswaldo já respondeu às vezes as suas perguntas, então aguardem o final da transmissão, depois vocês podem assistir novamente, que muitas perguntas que o pessoal vai chegando e vai fazendo, o doutor Oswaldo já respondeu. Diga lá, Solange. O pessoal aí quer saber, doutor, sobre as crianças, né? Se as crianças vão tomar ou não vão tomar. Então, eu vou deixar bem claro. Crianças, adolescentes, adultos jovens, até os 18 anos, ainda existe uma certa... Estão ponderando como que vai ser feito. Porque são, vamos dizer, as únicas idades que não está tendo muita complicação, embora tem criança que já teve, é claro que passou para pai, mas a recepção, as defesas são muito melhores das crianças. Então, numa primeira fase, não vão ser vacinados. Vão ser vacinados primeiro aqueles mais suscetíveis. Depois, é claro, que vai ser para todos. Todo mundo tem que tomar vacina. Eu queria que o doutor também deixasse bem claro, doutor, né? Sobre a vacinação, que são 2 doses, não é verdade? Algumas sim, outras não. Mas, muito provavelmente, são 2 doses mesmo, porque a primeira vai, nos primeiros 15 ou 2 a 4 semanas, depois vai quantificar o quanto que nós vamos ter de anticorpos, para ver se necessita fazer uma nova dosagem. Porque não é assim, né, doutora? A pessoa tomou a vacina, tô livre, né? Não. Deixa bem claro isso, né? Vamos voltar outra vez. Nós temos 6 regras de ouro que precisamos ter mantido. Uso de máscara. Não vamos poder mais tirar a máscara. Saiu de casa, use máscara. Em casa, tira a máscara. Hoje nós estamos aqui no ambiente também, todos separados, usando máscara. Ninguém tirou a mão, então sempre higienizando sua mão com álcool gel, isso é importantíssimo. Segunda, se ficou doente, tem que fazer, como já falei, fazer novamente a quarentena. Terceiro, fazer sempre higienização. É que eu estava passando álcool gel agora aqui. Ou também mania. Sabonete. Que eu fico corrigindo a máscara aqui, tem que ficar com álcool gel, não tem jeito. Fundamental. Não ficar em aglomeração. Realmente respeitar ambientes. Fique sempre afastado numa fila, 1,5 metro. A gente pode fazer isso. É só se medir mais ou menos 1,5 metro, não fique juntos. Então essas regras são importantíssimas. Isso Doutor, vai ter que continuar. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vou usar aqui um pouquinho. A primeira vez que nós fizemos um ao vivo na Central da Notícia com o Dr. Oswaldo foi em março, né? Quando foi em abril. Em abril. Hoje, doutor, isso é uma dúvida minha, né? Em relação a quando começou. Hoje, a nossa cidade de Jaú requer muito mais cuidado pela situação que está a Santa Casa? Eu posso dizer muito mais cuidado. Nós já tivemos mais de 110 óbitos na cidade de Jaú,
não estou enganado, 113. 111. 111. Segundo dados divulgados pela 111 Prefeitura. óbitos, mais de 100 óbitos. Tivemos infectados, assim, mais de 5 mil. 6 mil. Isso, 6 mil. 6 mil infectados. Então nós estamos numa Nós fase temos números, de inclusive, aí. ascensão. Acabou. Naquela eventualidade que nós começamos, nós tínhamos 4 doentes só internados no UTI. Eu fui o primeiro médico a dar plantão junto com o Covid. Foi muito triste, porque a gente não sabia se portar. Eu tenho falado muito o seguinte, eu passei por 3 fases na minha vida como médico. Primeiro, eu quero dizer que o ano passado foi o ano mais triste que eu vivi na minha vida, e tanta gente que eu vi morrer, ficar doente, e as incertezas que nós tivemos. Mas o ano passado eu peguei a primeira fase, eu tinha muito medo, depois eu perdi o medo, e agora voltei a ter medo. Então, muito medo de ser contaminado, porque os jovens estão sendo contaminados com mais frequência, e os jovens estão tendo as mesmas complicações do que os idosos. Verdade. E além de ter as mesmas complicações, a gente não tem medicamento para tratar muitas vezes. Então, o que o vírus faz ele acaba com as nossas defesas, ele propicia a gente ter infecções secundárias gravíssimas e você de difícil controle dentro de uma UTI. Então eu peço encarecidamente para não se contaminar. E como a gente ficar? Ficar em casa, eu já vi que isso está ficando cada vez mais difícil, mas a gente ainda pede. Só saia de casa quando precise. Quando vai num supermercado, quando precisa de um atendimento médico, quando tem alguma coisa de trabalho que tem que trabalhar, então tem que sair de casa. Agora, para ir em aglomeração para festa, churrasco, reuniõezinhas de aniversário, por favor, isso não pode ter. Então, isso é o mínimo que a gente faz. Segunda coisa, use essas seis regras de ouro que a gente tem. O controle nosso. Limpeza, higienização, uso de máscara, não ficar aglomerado, distanciamento, tudo isso é importante. Isso faz com que a gente controle. Hoje, nós estamos em situação muito mais grave do que há um ano atrás. Doutor, as pessoas estão dizendo assim, né? Eu vou perguntar, doutor. Ele não para de perguntar. Qual a vacina que o doutor vai tomar das Não, outras? o Xing Ling, que está aí, ó. Estou brincando, mas é a da China. É o que vai vir para a gente. O que vem para a gente é o que o Butantan testou. É a eficácia acima de 50% e uma segurança acima de, vamos dizer, com segurança quase 100%. Então, e foi já avaliada pela Anvisa. A Anvisa é o nosso órgão que chama Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa foi criada em 1999 e desde lá ela está norteando todo equipamento médico que chega no Brasil, os testes de laboratórios, medicamentos novos, vacina. Então isso é importante para a gente. Nós, como já passou tanto a Oxford Zeneca, que é feito, vamos dizer, na Inglaterra, como essa que é feito metade no Butantan e um pouquinho lá na China. Então, o que vai vir para a gente? Vai vir a vacina chinesa e eu vou tomando a vacina. Tá certo. Eu estou acompanhando aqui as redes sociais e o pessoal não perde a piada, né? Falaram tanto que a vacinação começaria no dia D de Dória, na hora H, no Hospital das Clínicas, ou seja, o Pazuello, ministro da Saúde do Brasil, acreditem ou não, é o Pazuello ainda, acertou. Foi o Dória no Hospital das Clínicas. E só para informação sua, que está aqui acompanhando essa live, a primeira indígena do estado de São Paulo também já foi vacinada. A gente vai ficar devendo a imagem para você, mas só para registro. Então, segue aquele protocolo da vacinação. Primeiro, os profissionais da saúde, diretamente os profissionais da saúde, professores, indígenas, quilombolas, agentes penitenciários e detentos, acreditem ou não. Sim. Depois, na segunda etapa, eu estou falando isso baseado no Plano São Paulo de vacinação, não sabemos data nem nada, mas quando soubermos, vamos, claro, comunicar. Na segunda etapa, seriam os maiores de 75 anos, depois os maiores de 65 anos, depois os maiores de 55 anos. Entre essas fases entrariam os doentes crônicos, doentes com comorbidades e etc. Mas inicialmente, profissionais de saúde, professores, indígenas, quilombolas e motoristas de transporte coletivo. Acho que cobradores também deveriam ser inclusos nisso, caixa de supermercado, né? Porque são quem tem contato aí direto.
mas colocaram os presidiários. Enfim, esse é o calendário extraoficial em relação aos grupos que serão vacinados. O que não se sabe ainda agora é a data de vacinação disso aí. Solange, perguntas. Doutor, as pessoas estão perguntando, isso nós já ouvimos, né, que já assistimos, quem está sempre na TV, é 100% a vacina? Nós sabemos que não é, né, a vacina 100%. Eficácia? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho. Por isso que nós vamos, em 2 semanas e 4 semanas, nós sabemos como vai ser, vamos ter que ter a dosagem dos anticorpos. Sabemos que sobe. E se precisar revacinar, vai ser revacinado. Doutor, eu queria falar em relação especificamente à Coronavac, porque existia muito disso, né? Assim, eu estava até agora aqui no grupo da imprensa, o pessoal estava comentando, o pessoal da Bariri Rádio Clube fez uma enquete, igual no Facebook e no Instagram, e o resultado teve uma disparidade enorme devido ao público. Facebook tem muita fake news. Muita fake news acontece no Facebook. Eu vou pedir encarecidamente. Por favor, então vá lá. Que vocês tomem muito cuidado com esses fake news. Não acreditem nisso. Fake news, mensagens. Isso não é baseado em nada em evidência científica. Tem que acreditar nos órgãos geradores médicos, os órgãos que são geradores, vamos dizer, de saúde. Nós temos hoje o que a gente chama de medicina baseada em evidência, que são revistas indexadas, revista de alto grau de performance, que era assim, essa que a gente tem que acreditar, não nessas notícias que são passadas de WhatsApp para WhatsApp, ou Facebook para Facebook, ou mesmo essas fake news. Isso aí só faz com que a gente fique mais incrédulo e não acredite em coisas tão sérias. Então, por favor, não acredite nisso. Engraçado que as fake news, o pessoal assim, é coisa instantânea, é rápida, sabe? Tanto que até pessoas que a gente acha que deveriam ser esclarecidas, ficam aqui mandando as coisas durante o ao vivo, até dá bronca. Acredite, olha o que me mandou a Célia Miloso, vai passar vergonha em rede mundial de internet. Ela está falando que em Israel, o povo já está enchendo os hospitais porque a vacina não funcionou. Mandou um link de uma fake news. Não pode, minha gente. Eu vou falar até o contrário. Eu até falei que Israel, quase a população inteira já foi vacinada. E eu acho que isso aí é alguém que está com dor de cotovelo dizer um país como Israel que já vacinou quase a população. Qual o país que está fazendo isso? Nossa, hoje nós estamos com o primeiro. Isso. Então, não tem mais. Mesmo você sendo vacinado, eu já estou dizendo, nós vamos continuar usando máscara, lavando as mãos, não ficando aglomerado. Poxa, é mais um método que nós temos para pelo menos tratar uma doença que não tem tratamento. Nós não temos remédio para coronavírus, fique bem claro isso. Viu? Deixa eu só falar uma coisa em relação à eficácia da vacina chinesa. Ela tem 100% que evita morte, não é isso? 73% que evita sintomas graves, sequelas, e 50,38% de uma maneira geral. Ou seja, quem foi imunizado não morreu. De cada 100 pessoas, 73 não precisaram sequer ir para o hospital, ou seja, 27 foram para o hospital com algum tipo de sintoma. Quando pegou a doença, vamos deixar bem claro. Isso. O que quer dizer é o seguinte, você toma vacina, você cria anticorpos. Se você tiver contato com o vírus, ele vai atenuar os sintomas da doença. Então isso quer dizer, nós já estamos com anticorpos contra o vírus. Então aqueles que iam ficar indo para uma UTI, muitas vezes só vai ter o sintoma gripal. Isso é importantíssimo. 70% deles e 50% ela surtiu efeito. Eu vou tomar, não tenho o que dizer disso. Até eu que não ia tomar, vou tomar já. Aliás, resolvi isso faz uns dias já. Diga lá, Solange. Doutor, o pessoal está perguntando assim, e como que fica, né, as cirurgias eletivas? Enquanto o pessoal não respeitar, né, doutor? O hospital está cada dia mais cheio, então, né? Eu queria que vocês entendessem o seguinte. Como que dá para a gente internar pessoas com cirurgias eletivas se você não tem nem condições de você colocar mais ninguém? Então, os que estão lá, que precisam de internação, são aqueles que estão infectados, nós não temos onde deixar numa enfermaria. Eles ficam no corredor. Como que a gente vai levar um paciente de uma forma eletiva para não ter nem lugar para você internar? Então é por isso. O hospital está hiperlotado, por isso que foi suspenso as cirurgias. Tá certo. Ó, vamos lá falar informações rapidinho a respeito do que o doutor Oswaldo está falando. Na última sexta-feira, a Santa Casa de Jaú anunciou que estava em colapso, porque como eu disse lá na sexta e volto a dizer,
Graças a Deus temos a Santa Casa de Jaú sob uma boa e competente gestão, que readequou leitos enquanto pôde, mas não adianta apenas ter leitos e não ter respiradores, né, doutor? Não ter equipe, não ter material, não ter... o Júnior Bernardi, no áudio que você acompanhou ontem aqui na Central da Notícia, disse da dificuldade de contratar profissionais médicos para trabalhar. Então, não é que a Santa Casa está se negando ao direito de todos de receber atendimento. É que, infelizmente, mais uma vez, como eu digo, a culpa acaba sobrando para a gente, mas não tem leito. Exato. Eu, particularmente, eu sou médico de UTI. Eu, além dos meus dias que eu sou fixo, da minha responsabilidade, aos finais de semana eu estou no hospital da plantão. E isso eu continuei faz um ano inteiro. Eu passei o Natal dando plantão, eu passei o Réveillon dando plantão, dentro do hospital e dentro de uma UTI. Então, a gente está fazendo o que nós podemos fazer, só que você chega num limite, você não tem mais condições nem física para fazer, de tanta gente que foi internada nesses últimos dias. E nós não temos, não é falta de respirador não, nós temos respirador, nós não temos onde pôr no hospital, é isso que é. Nós não temos, respirador tem que estar dentro de uma UTI, Sim. Não é fora da UTI. Porque você precisa de profissionais especializados. Para você montar um especialista em UTI, vai anos. Não é assim, você pega no mercado recém-formado, que mal e mal sabe entubar um doente. Viu? E falando... E a gente escuta as barbaridades, que ainda é entubar todos nós somos capazes. Aqueles médicos que foram treinados, eu há mais de 30 anos entubo o doente. Todos os nossos especialistas dentro do pronto-socorro e dentro de UTI, entubam com maestria. Tanto que eu estou nesse, graças a Deus, eu já entubei vários pacientes com coronavírus. E, graças a Deus, não fui infectado. Que bom, doutor. Inclusive, acho que é um vídeo meio forte, mas é feito com boneco, acho que a gente tem aí. Mas antes, a nossa equipe, Leonardo e Lucas, são sensacionais. Já temos para você a imagem da primeira indígena brasileira que recebeu a vacina. Temos foto dela aí, está na sua tela nesse momento. É a primeira indígena brasileira, então, recebendo a vacina contra o coronavírus. Conforme as vacinas forem acontecendo, a gente vai mostrando também para vocês durante esse nosso bate-papo. A nossa equipe é pequena, mas é sensacional. Podem chorar a concorrência aí? Não tem. Eles são demais. Parabéns aos dois que estão aqui acompanhando tudo isso. E o pessoal querendo saber, né, Solange? Querendo saber, grávida, pode tomar vacina? Não vai ter contraindicação nenhuma. Não vai ter contraindicação. Da mesma forma que grávida continua tendo a coronavírus, e a gente tem que fazer o mesmo tratamento, igualzinho quem não está grávido, e muitas vezes o filho não pega, hein? Não pega, que não passa a barreira da placenta. Então, pode tomar sim. Diga lá, Solange, mais perguntas estão aí. Assim, perguntando se vai ter vacina para toda a população. Eu gostaria muito que tivesse. Ninguém sabe. Nós não sabemos. Não sabemos quanto está sendo produzido, qual a magnitude disso. O governo federal tem que ajudar também, porque não é só feito no Butantan. A gente está vendo que o esforço é muito grande. Eu acho que agora vai embora. Foi um governo, na verdade, eu sei que depois os bolsominions aí vão ficar xingando, mas infelizmente a gente teve um governo federal omisso e negativo em relação à doença. Com certeza. O governo... Falando ainda da barbaridade de usar hidroxicloroquina, até hoje falo, que é uma droga que já se mostrou que não serve para nada. Só pelo contrário. Para coronavírus não serve para nada. Se para outras doenças sim, mas para esse não. E foi um governo de negacionismo que trouxe o país até a marca de segundo país com mais mortes no mundo. O governo federal, o presidente que diz por aí, que fez a sua parte, que critica a mídia, assim como daí os bolsominions vão se interiorizando e chegam até a nossa região a ponto de criticar tudo o que vem sendo feito. Mas nesse ponto a gente precisa dizer, né, doutor Oswaldo? Sim. São Paulo e o SUS. O SUS principalmente soube administrar muito bem essa situação. O SUS é do governo federal. Eu estou achando que nessa fase agora, quem teve a prioridade disso foi o governo do Estado, que usou dinheiro do próprio Estado para financiar as pesquisas, a produção da vacina contra o Covid-19. Agora, o governo federal, através das ações que são muito bem realizadas pelo Sistema Unificado de Saúde, SUS, eles tinham que dar o aporte para que exista uma complementação. A logística, vamos dizer, a disseminação do uso dessa vacina. Então, isso é do governo federal. Para os outros estados, inclusive o estado de São Paulo,
As ações têm que ser em conjunto, federal, municipal e estadual. É fundamental. Enquanto se esses três fizessem a logística, se os três estivessem agrupados, eu acho que nós temos já calendários vacinais aqui muito bem feito, muito bem realizado. Haja vista o calendário vacinal em criança, o calendário vacinal que a gente tem contra as vacinas antigripais. Então, nós temos expertise nisso. Tem que ser colocado à disposição da população. E parar de briga federal. Eu escutei até hoje o governador do estado de São Paulo puxando a orelha do ministro, dizendo que o dinheiro que era do governo, que foi feito pelo Butantan, foi dado pelo SUS e um desmentiu o outro. Se é verdade, eu não sei, porque houve uma briga lá entre os dois ou outro. O pessoal até fala de viés político, mas não tem como não falar de política porque politizaram tudo isso. A eleição não era para ter acontecido e aconteceu, e aí depois vieram as festas, estamos nesse... Meu Deus do céu, o que será de nós? É isso aí. Mesmo porque, mesmo lá em julho, quando a gente ainda falava com o Dr. Oswaldo, nos picos da primeira, do que seria da primeira onda da chegada da pandemia de fato aqui na nossa região, Exatamente. o Dr. Oswaldo falava, se não ficar em casa, se não tomar cuidado, não vai adiantar. E de fato a gente nem pode dizer que é a segunda onda, né, Oswaldo? Continuou. Nós ficamos um ano inteiro batendo nessa tecla e foi indo bem. Começou a piorar agora. Nós não tivemos nem o término, porque hoje nós voltamos a ter 1.000 pessoas mortas por dia. 1.000 pessoas mortas por dia. Que isso, meu Deus do céu? Isso aí é pior que guerra. Sim, é muita gente. Muita gente. Então, nós estamos numa pandemia desde que assolou o mundo, gravíssima, e a pandemia pior dos últimos 100 anos. E não está controlada, hein? Vou deixar bem claro, não está controlada. E não é vacinando que vai acabar, não, tá? Vai continuar. O doutor, tem uma pessoa aqui meio aflita, né? Pelo que eu sei, todos os que estão internados com coronavírus na UTI, o médico liga a parte da tarde para a família. E aqui a pessoa está perguntando como que funciona, se vão estar ligando, porque a família está tudo em Vou deixar bem claro. Todos os pacientes que estão na UTI do primeiro, na UTI do segundo andar, na UTI do primeiro andar da SARS-CoV-2, quer dizer, da síndrome respiratória aguda grave, Covid-19, terceiro andar, pronto-socorro, os médicos estão lá, eles têm obrigação e fazem, né, às vezes atrasa um pouco mais a divulgação, porque às vezes você está muito doente, então demora um pouco mais, mas todos eles vão ser informados do estado geral, do boletim médico diário. Eu vou falar bem claro, do boletim médico diário. Nós fazemos isso diariamente. Não vai ter como eu não pedir essa aqui, não sei se a Solange já viu. A Márcia está pedindo, olha lá, doutor Oswaldo, a mãe dela, de 87 anos, a dona Dolores, não quer tomar vacina porque acha que faz mal. Ela só acredita no senhor. Está pedindo para o senhor... Dona Dolores, eu fico muito honrado, viu? Mas eu vou pedir para a senhora, toma a vacina, não vai fazer mal para a senhora. Pode tomar sim. Tome. Se a minha mãe tivesse viva, morreu faz 2 meses atrás, eu ia levá-la até lá para tomar. Doutor, o pessoal está perguntando aqui o parecer do doutor, né? Sobre fecha tudo, abre tudo, como ser? Eu acho que não tem que fechar mais nada, não. Eu acho que nós já sabemos conviver com o coronavírus, nós estamos só brincando um pouco. Mas conviver, nós já estamos convivendo há 1 ano. Uma doença grave, mas jovem, né? Faz 1 ano só, mas nós já estamos aprendendo a conviver. Tomando cuidado, vou citar outra vez, usando máscara, usem máscara, não tire do nariz, usa máscara. Não leve a mão no cabelo, que a gente sempre falou disso. Lave as mãos. Isso fez muito bem. Lava as mãos, higieniza bem as mãos, não fique em aglomeração, fique em quarentena quem está doente. Distanciamento, quando for num banco, eu tenho visto algumas casas lotéricas, casas aqui de comércio, ou mesmo banco, não fiquem no aglomerado. Se não for na hora, vai mais tarde, ou se não, peça para ficar numa distância de 1,5 metro pelo menos. Não custa nada isso. São atitudes que preservam a sua vida. Porque conviver a gente já aprendeu. Ô, doutor, quando... E não deve fechar mais nada, não acho que tem que fechar. O que tem é diminuir um pouco do tempo. Isso eu acho que tem. Dá uns horários para uns horários para o outro. É só isso que o senhor não é a favor, né? A volta às aulas. Por enquanto. Por causa que as crianças elas não vão conseguir ter todo esse cuidado. Não. E também quando o Rodrigo Boni fala, eu sou mais gosto de falar da balada. Eu às vezes eu gosto de falar,
Porque quando você está numa festa, né, doutora, a pessoa começa a beber, ela não vai lembrar aí que ela vai ter máscara. Não sei se vocês que vão em festa aí dentro da balada, tá todo mundo com máscara? Fica tudo em ordem aí, não é, doutor? Então são essas duas partes que o doutor acha. E eu não falei que a volta às aulas não tem que ter, eu já falei que tem que ter presencial. Nesse momento eu acho que não. Nós estamos numa fase em ascensão perigosa. Para que nós vamos expor mais crianças? E as crianças vão expor a família. É basicamente o que eu falo para minha avó. Esperou até agora? Espera mais um pouquinho. Não é? Já, né? Não tem aquele velho ditado, né? Truco neles, né? Exato. Ferrado por ferrado. Não, eu sempre falo uma coisa, eu sempre tenho dito assim para todos os pacientes ou pessoas que convivem comigo. Não vamos pagar para ver o efeito de você ter essa doença. Não vamos pagar para ver. Eu vou querer ter para saber como é que é. Não faça isso, porque a doença é muito grave. Grave demais. Diga lá, Solange. Eu vejo assim, né, doutor, tá todo mundo aí perguntando, como o Rodrigo Boni disse, né? Vocês, ao terminar, vocês assistem desde o começo, todo mundo pode tomar. Não tem doença, porque estão falando de várias doenças de novo aqui, né, doutor? Todo mundo pode estar tomando. Por enquanto não tem contraindicação nenhuma. Certo. Vacina não tem contraindicação. Doutor Oswaldo, vamos para a gente já começar a encaminhar para o encerramento aí. Sim. Quais são as expectativas da medicina em relação ao andamento do coronavírus, não da vacinação? Começa-se a vacinação, vamos por a semana que vem, mas ainda é esperado um aumento dos casos, uma crescente dos casos. Como é que é? O que vocês estão esperando? Primeiro, vou deixar bem claro novamente. Coronavírus não tem remédio para tratar. Nós tratamos as complicações advindas de como o organismo que está sendo infectado vai responder. Pode ser que eu tenha uma resposta, a Solange tenha outra resposta, o Bruno tenha outra. Entre nós aqui, pode ser que um de nós, se pegarmos a doença, vai para Eu já peguei. Já peguei. Graças a Deus foi super bem. Tive a honra até de acompanhar. É verdade. Eu gostaria muito de deixar bem claro, não tem remédio para isso. Nós estamos usando a vacina, que é a única coisa que nós temos hoje para combater uma doença muito grave. Muito, muito grave. E isso vai atenuar, como o Boni já falou, e como, até por números, ela tem ela tem uma eficácia de mais de 50%, que isso é bom. Ela tem uma atenuação dos efeitos em 70% e não tem nenhuma sequela evidente nem morte. Então isso faz com que a gente tenha uma luz que mostre que pelo menos a gente vai controlar a doença. Extinguir a doença eu acho que não vai, mas nós vamos controlar a doença. É a mesma coisa que nós controlamos gripe, nós controlamos H1N1, nós conseguimos controlar a poliomielite, conseguimos controlar a varíola, conseguimos controlar o sarampo, que foi uma doença gravíssima, mas hoje ela voltou em alguns estados, mas já diminuiu pelo uso da vacina, né? Tétano. Então tem uma série, febre amarela, que é mais grave. Você toma a vacina contra a febre amarela, que a gente pode ter, né? Que é o mesmo inseto que o mesmo pernilongo que transmite dengue, chikungunya e a própria zika, é a mesma. E você pode ter a febre amarela. E a febre amarela, quando você toma a vacina, você tem um altíssimo risco de desenvolver meningite. E a gente está tomando a vacina. Então, essa não tem efeito. Então, vamos tomar a vacina. Isso vai atenuar muito e vai fazer com que a gente tenha uma única esperança de diminuir a infecção e diminuir os casos graves que estão nas nossas UTIs. Muito bem. Esse doutor Oswaldo Franceschi Jr., cujo a gente quer agradecer, desejar 2021 cheio de saúde para todos nós, alegrias, felicidades, sorrisos mesmo que seja por trás da máscara. Ele falou agora há pouco da mãe dele. Além de tudo isso, até deixar registrado para vocês que não sabem, mesmo passando o Natal, Réveillon, trabalhando, mesmo estando no plantão da Santa Casa, ele conseguiu, além de tudo, acompanhar a mãe em tratamento, na luta para manter viva, alternando entre Jaú e São Paulo. Infelizmente, perdeu a mãe em meio a essa pandemia, mas não por causa da pandemia, e mesmo assim continuou trabalhando aqui em Jaú, ajudando a todos nós. E eu vou aproveitar para fazer o esclarecimento em relação à Santa Casa de Jaú, que recebe dinheiro do SUS, e muito fica se falando, está começando a criar, doutor, uma certa hostilidade em relação a pacientes da região.
E a Santa Casa de Jaú é o hospital referência para Jaú e 11 cidades da região, inclusive para o coronavírus. Recebe do SUS, através do governo federal, para isso. A Prefeitura de Jaú contratou 25 leitos de enfermaria, 10 leitos de UTI, como qualquer cidade da região poderia fazer, caso a Santa Casa também tivesse disponibilidade de equipe, profissionais, insumos, equipamentos e espaço. Mas, por via de regra, a Santa Casa de Jaú é referência para 11 municípios aqui da nossa região. Por isso que o SUS custeia parte dos leitos, inclusive destinados ao coronavírus. Doutor Oswaldo, mais uma vez parabéns por tudo que o senhor tem feito por Jaú, ou melhor, pela Santa Casa de Jaú, pelos doentes do coronavírus. Sei que o senhor continua atendendo os seus doentes do dia a dia, fazendo as cirurgias, segundo ano consecutivo, o que mais operou? Acho que já é o concurso, é o médico que mais opera em Jaú, graças a Deus, com taxa de sucesso, é o doutor Oswaldo. A gente agradece mais uma vez. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, viu, Solange? Eu também. Uma coisa muito grande para vocês dois, viu? Os meninos aqui. Eu quero agradecer também ao Lucas e Leonardo aqui pela nossa assistência e todo o desempenho que teve com a gente. E você, Solange, né? E você também. Eu fico muito honrado de estar aqui com vocês. Nós, desde o ano passado, estamos falando disso. Eu estou aberto aqui, vamos continuar fazendo, acho que é importante. Passei um período aí porque muito trabalho, não deu para a gente vir com mais frequência. Mas vamos ver se a gente, ainda mais agora que tem esse estúdio aqui maravilhoso aqui, vamos continuar fazendo esse trabalho tão importante. Agradeço a todos que estão ouvindo aí, estou aqui para ajudar, estou tentando esclarecer só, mais nada, quero ajudar. Eu queria assim também, né? Vocês viram que nós estamos escutando aqui a Ave Maria, né? Às 18 horas. A Solange está escutando. Quem está em casa, não sei. Acho que não. Se alguém estiver ouvindo aí o som da Ave Maria, pode dar um alô aqui pra gente. Viu? A gente está ouvindo, nós estamos ouvindo. E eu quero agradecer você que segue a página da Central da Notícia, porque Boni e Rodrigo... 6 e 8. A gente está inclusive com imagens da matriz ao vivo nesse momento, viu? 6 horas e 8 minutos. Doutora Oswaldo, a Central da Notícia conseguiu manter aí o pessoal do começo ao fim. Porque às vezes a gente vê muitas páginas que o pessoal entra, sai, e o senhor conseguiu, doutor, né, segurar a pessoa aí do começo ao fim. Então que Deus abençoe o doutor, né, o pessoal aqui, o que eu posso dizer, todo mundo, infelizmente não dá para ficar citando o nome de todo mundo, mas todo mundo parabenizando o senhor. É verdade. Que Deus abençoe, é verdade. Não é verdade? Graças a Deus nós conseguimos essa live, o pessoal não ficou falando muito de política, não é verdade? Porque parece que as outras, das eleições, o pessoal queria tumultuar a coisa, né? E essa foi muito bom. E Rodrigo Boni, parabéns também pela Central, você aqui, o Leonardo, o Lucas, que arrumaram tudo, né? Sem se preocupar aí, que hoje, sendo domingo, saíram de casa e veio informar para vocês. Que Deus continue abençoando. Boni. É a nossa função. Aqui é trabalho todo dia, o dia todo, como diz Rui Fávaro lá em Dois Córregos. Solange, doutor Oswaldo, muito obrigado. Doutor Oswaldo, como sempre, sensacional, né? Acho que a opinião de todos. Todo mundo ouvindo a Ave Maria, O Leonardo tirou até o fone. Deixar de falar. Os meninos tiraram até o fone com o grito da Solange Margon. Pessoal, com essas belas... antes da gente terminar com as imagens da matriz, vamos colocar de novo uma imagem que vai ficar para a história, que foi a primeira profissional da saúde vacinada no estado de São Paulo. Ela foi vacinada na tarde de hoje. Eu vou até pegar o nome dela aqui enquanto a gente está vendo as imagens. Ela foi vacinada, a Mônica Calazans, de 54 anos, é obesa, hipertensa, diabética e atua na linha de frente do combate ao Covid-19. No Emílio Ribas. No Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Ela foi a primeira vacinada no território brasileiro e mais tarde, já hoje ainda, uma indígena foi vacinada. Viva a vacina do Brasil e viva os profissionais da linha de frente, os profissionais da saúde, da faxineira do hospital,
ao chefe de plantão do pronto-socorro, viva todo mundo que quer o bem. E vamos tomar vacina assim que possível. Use máscara, fique em casa, só saia se necessário e fique bem informado sempre aqui na Central da Notícia. Agora sim, com as imagens da Matriz de Jaú, a gente encerra essa transmissão, desejando para você um ótimo domingo e que tenhamos todos uma semana leve, com muita saúde, isolamento se possível e vamos ficar em casa usando máscara, pessoal. Boa semana, bom domingo e a gente se vê. Tchau!